Queridos irmãos, dando sequência no vídeo 175, na questão de número 583, vamos ficar muito atento porque essa pergunta também ela é 10, é muito instrutiva, sabe? Eu posso dizer que Allan Kardec ele foi e continua sendo um divisor de águas. Mas o divisor de águas é Jesus. Não estou tratando de Jesus, gente. Jesus é a parte, porque Jesus entendeu? É um outro ser. Mas o que Allan Kardec fez, ser nenhum fará, nem chegará aos pés de Allan Kardec. O maior pedagogo que já existiu na Terra depois do Cristo. O maior professor que já pisou na Terra depois do Cristo. O ser que mais se preocupou com a humanidade toda, com a evolução do ser depois de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Allan Kardec. Ninguém mais se preocupou tanto quanto Allan Kardec. Mas Pestalozzi foi... Não desmerecendo ninguém. Porque todos fazem parte da mesma engrenagem evolutiva. Todos têm lá sua importância. Mas Allan Kardec foi o maior professor de todos os professores. O maior cientista de todos os cientistas por toda a eternidade. Olha só para você ver a pergunta que ele nos faz aqui. Que ele nos faz, não, que ele faz aos bons espíritos e que nos serve. Olha só. São responsáveis os pais pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que lhes dispensaram? Os pais são responsáveis pelo o transviamento de seu filho que se enveredou pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que os pais tiveram, dispensaram, lutaram, sofreram, batalharam com aquele indivíduo? Os pais fizeram de tudo. Batalharam, lutaram. Orientaram aquele Juventino, mas orientaram o Juventino até falar, chega, não vai por esse caminho, Juventino. Quem manda na minha vida sou eu. Para começo de assunto, eu não pedi para nascer. Tem música que diz isso, né? Não, ninguém pediu para nascer, não. Nós imploramos na fila da reencarnação para nascer. Nós temos uma dívida para com os nossos pais tão grande que durante toda a eternidade nunca havemos de quitar essa dívida. Então nós não pedimos para nascer, não. Nós imploramos. Me receba lá. Me receba. Ai, me receba. Entendeu? Então os pais batalham. Luta.
E os pais, eles procuram psicólogos, psiquiatras, eles procuram pedagogos, eles procuram tudo quanto é meio, eles procuram clínicas, internos filhos o filho na clínica, eles fazem de tudo. Eles colocam os filhos nessas congregações para eles se evangelizarem lá, né? Receber as instruções da religião. E mesmo assim, o filho, quando sai, envereda-se pelo mundo das drogas, da bebida, da prostituição, e ele se perde. Aí ele vai parar ou na cadeia, ou no sanatório, ou no cemitério. Porque é o final dessas pessoas que vive, que pisa na casca da banana. Que o quê? Vocês são ultrapassados, casal de velho. Eu mando em mim. Sou dono de mim. Eu mando em mim. Sou independente. Eu sou independente. Dente, 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 dente. Tem até um eco, né? Independente. Dente, 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 dente. Você viu isso? Não preciso mais de conselho de velho, não. Seus caducos. Vê lá se eu vou deixar de tomar meu rabo de galo hoje e fumar o meu cachimbinho da paz. Eu mereço ser feliz. E eu mereço gozar a vida. Meus amigos vão passar daqui uma meia hora para me pegar e eu vou gozar a vida esse fim de semana. Já está tudo combinado. Mas Juventino, não faz isso, Juventino. Você vai acabar com o coração da mamãe. Mamãe, ó, fica na tua que eu tô na minha. Fica de boa. Morou? Eles falam desse jeito. Os jovens hoje, né? Engraçado que eles fazem desse jeito pra gente. Igual meu filho mesmo. Meu filho chegou e falou pra mim assim: pai, eu tô preocupado com o senhor. Com o senhor e minha mãe. Por mais que vocês são divorciados, mas eu tô preocupado com o senhor. Falei, por quê, bem? Nós reunimos a família e nós estamos preocupados com o senhor e minha mãe. Vamos preocupados por quê? Pai, você já tá ficando velho, né? Nossa senhora. Quando é que eu esperava ouvir uma coisa dessa? Então nós estamos preocupados, pai, porque vocês estão ficando velhos. Então nós estamos querendo aproveitar bastante vocês. Porque, sabe lá, né? Pode ser que logo, logo vocês não estejam aqui mais. Você tem razão. Faz parte da vida, né? Mas se preocupa com isso não. Não, pai, tem que preocupar sim. Vocês estão ficando velhos. Eu falei, meu Deus do céu, eu estou tentando disfarçar e o desgramado tá... Mas eu agradeço a Deus eles estarem assim preocupados com essa questão. Mas tudo obedece os desígnios, né, das leis divinas. Então, se a gente mandasse em alguma coisa, a gente ficaria aqui até 1000 anos, né? Nossa, imagina bem, 1000 anos aqui na Terra. Se com 51 já sou insuportável. Imagine só, 1000 anos. Mas ia ser um trabalho. Eu ia dizer assim, não me enchas paciência, Gertrudes.
Não me enche a paciência. Sai pra lá. Aí eu quero mandar arrancar os dentes tudo da boca, sabe? Sem nenhum dente na boca. E brigando com a Gertrude. Ingrato. Isso é psicologia, viu, gente? Então, né? São responsáveis os pais pelos transviamentos de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que eles dispensaram. Foi tudo que eu acabei de dizer. O pai sofre, a mãe sofre e tenta mostrar o caminho para o filho. É esse caminho aqui, bem. Segue, pelo amor de Deus. Mas o caboclinho não quis seguir. A resposta vos virão. Não. Os pais não respondem nada. Porém, quanto piorem... Não. Porém, quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa e tanto maior o mérito dos pais se conseguirem desviá-lo do mau caminho. Então você observa que nada está perdido. Se mesmo assim os pais continuarem naquela luta, naquela batalha, e não se entregarem ao desânimo, sabe? E continuarem lutando, não desistindo, né? Maior mérito dos pais se conseguirem desviá-lo do mau caminho. Olha só para ver como que é a justiça divina. Porque é um dever dos pais. Isso não é missão. É um dever. É um compromisso. É uma responsabilidade. Pergunta de novo. Porque Kardec emendou uma outra pergunta, né? Se um filho se torna homem de bem, né? Se um filho se torna homem de bem, se o teu filho se torna um homem de bem, vamos pensar assim. Não obstante a negligência ou os maus exemplos de seus pais, se teu filho se torna um homem de bem, e não obstante as tuas negligências e os teus maus exemplos de pais, tiram esses daí algum proveito? Nossa Senhora, e agora? Se um filho se torna homem de bem, seu filho se tornou um homem de bem, ele virou um homem de bem. E não obstante as tuas negligências ou os teus maus exemplos de pais, tiram estes daí algum proveito? Resposta: Deus é justo. Pronto. Pronto. Feliz de um e infeliz de outro. Não é verdade?
porque eu vou ler mais uma vez. Porque é bom a gente ler para poder, entrar no cérebro. Nem não é cérebro, é no cérebro. Tem pessoas que me falam assim, é cérebro. Se um filho se torna homem de bem, não obstante a negligência ou os maus exemplos de seus pais, tiram estes daí algum proveito? Resposta: Deus é justo. A contabilidade divina, a justiça divina, não é capenga, não é pobre como a justiça da terra. Quantas vezes nós tecemos comentários depreciativos com relação a quaisquer fator, mas desconhecendo a causa e o efeito. Mediante a providência divina, o julgamento é diferente. Porque perante a providência divina, não é Deus, não é Jesus, quem nos julga, a não ser a nossa própria consciência. Por isso que Deus é justo. Deus não é morfológico. Deus não é monstro. Quantas pessoas que eu já soube que depois de 5, 6 meses que haviam cometido suicídio, tanto através de Chico Xavier, quanto de Carlos Bacelli, maravilhosas mensagens recitaram aos seus pais. Mas que mediante aquele ato, a humanidade os julgaram como covardes, como insensíveis, como monstros. Porque esta é a visão materialista, egoísta da humanidade. A humanidade, com todo respeito, o propósito da humanidade é destruir um ou outro. Não generalizando, mas são poucos que oram uns pelos outros. Não generalizando. Mas a maioria quer ver o outro no fundo do fosso. E quantas pessoas retornam à pátria espiritual, tidos aqui na terra como covardes, como monstros, mas que perante a contabilidade divina, não vou dizer que saem ilesos, mas que tudo que enfrentam
no plano espiritual, não tem quase que nada a ver com os julgamentos tecidos na terra. Porque a contabilidade divina analisa os mais íntimos e pormenores detalhes que nós não temos condições de captá-los. Os sentimentos, os pensamentos, os acontecimentos, os momentos, as crises pessoais, as ingratidões, as traições, os sentimentos íntimos de cada um. Toda causa leva a um efeito. E todo efeito existe uma causa. Como toda causa, existe algo que a provocou. Porque ninguém amarra uma corda numa árvore e se enforca. Ou ninguém pega uma metralhadora e sai dando tiro na humanidade. Ou ninguém toma 100 comprimidos sem um motivo, mesmo aparente físico ou invisível espiritualmente. E quantos casos de seres que sucumbem porque trouxeram de vidas passadas aqueles perseguidores e que na atual existência a responsabilidade dos pais em ajudá-los, a responsabilidade da família em assisti-los, em vez de assisti-los, deles desfizeram, ignorando, abandonando, traindo, julgando, destruindo-os nas fofocas. Então, mediante a esta situação, como Jesus agiria? Devemos antes, mediante a toda situação, nos interrogar como Jesus agiria mediante a todas essas situações. Mas somos tão assim ignorantes das leis de causa e de efeito que não nos preocupamos com esses fatores. É aí que mora o perigo. E felizes daqueles que buscam a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima. Por isso que a resposta dos Espíritos a Kardec: Deus é justo. E é um Deus com letra maiúscula. Não é um Deus com letra minúscula. Mas, Luiz, toda vez que se escreve Deus, escreve com a letra maiúscula. Não. Não, porque existe milhões de deuses na Terra.
que muitos ousam escrever seus nomes Deus com letra maiúscula. Mas de acordo com o nosso conceito, à luz da doutrina dos espíritos, são os pobres de espíritos, que não mereceriam nem a letra minúscula. Por isso, nós só respeitamos o Deus da letra maiúscula. Vamos ao próximo vídeo.